queridos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida e de toda a sua família. Sou a pastora Cláudia, pastora da Sara Nossa Terra Granja Viana, e é com grande alegria que eu recebo cada um de vocês para que possamos prestar um culto ao nosso maravilhoso Deus. E esse culto, ele tem um sabor diferente, ele tem um sabor festivo, porque nós estamos vindo de uma semana maravilhosa, uma semana que começou com um culto de campanha, uma palavra que a nossa querida Eliana nos trouxe, nos abençoou grandemente. Tivemos todas as células, reuniões de 144, discipulados. Nós tivemos também com grande alegria, adivinha o que, queridos? O nosso segundo revisão de vidas online. E foi sobrenatural. Mas antes disso, no sábado, nós tivemos Arena, o melhor lugar do planeta para que cada um dos jovens possam estar em comunhão, aprendendo da palavra de Deus e recebendo, em nome de Jesus, o derramar do Espírito Santo. Cada louvor, adoração, a ministração tem sido uma grande bênção para as nossas vidas. Mas, voltando à revisão online, que alegria! Eu espero que cada um de vocês tenha verdadeiramente, você que é revisando, que esteve conosco o dia todo no sábado, uma longa jornada. Eu espero que você tenha recebido a palavra de Deus e ela tenha tido o efeito para o qual ela foi enviada, que é o efeito de transformação, de arrependimento, de gerar esperança e fortalecer a sua fé. E se nós tivermos nesse dia agora, nessa reunião, nesse culto, familiares daqueles que estiveram no Revisão de Vidas, eu quero dar boas-vindas a você. Seja muito bem-vindo. E a todos, participem conosco do início até o fim. Daremos início com os nossos maravilhosos louvores, que serão louvores para que a presença de Deus inunde, encha e transborde o lugar onde você está, para que você possa receber no ambiente abençoado a palavra de Deus. E nós teremos também a palavra sendo, através de testemunho, compartilhada pela vida da nossa querida Raquel. E vai ser bênção, edificar as nossas vidas, e eu creio muito nisso. Então, permaneça conosco do início ao fim. Como é culto de ceia, prepare, aproveite esse momento que eu estou compartilhando os recados. Vai rapidinho, prepare os elementos da ceia, o suco de uva que representa o sangue de Cristo, o pão que representa o corpo de Cristo, para que você possa, no momento da ceia, da oração que nós traremos para você, eu e o pastor Wellington, você possa ser grandemente abençoado. Teremos uma palavra poderosa. O pastor, ele vai sair da dinâmica, da sequência das palavras que ele vem compartilhando, vai trazer uma palavra de avivamento, de fé e de esperança, para que nós possamos compartilhar esse momento de ceia de forma sobrenatural. Mas, aproveitando esse ambiente, esse clima de ceia, o que eu tenho para trazer para você, a reflexão dessa manhã sobre a sua vida. Queridos, eu tenho uma frase de 3 palavras que eu quero ler para você que, puxa, ela é tão fácil de falar, mas ela é tão difícil de verdadeiramente, se é que eu consigo ser clara aqui, ela é fácil de falar, mas ao mesmo tempo ela é tão difícil de falar, e ela é tão mais desafiadora de se viver. Sabe qual é essa frase? Poderia ser também. Poderia ser eu te amo. Mas a frase de 3 palavras que eu quero dizer hoje para você é: eu te perdoo. Como é difícil você falar isso, sentindo isso, quando as pessoas, quando as situações, quando as circunstâncias, quando a gente pensa até mesmo que Deus possa ter feito algo com a nossa vida, algo conosco. Agora, pergunta minha para você: quantos de nós, eu até anotei algumas coisas aqui, já não passou um dia sequer da sua vida sem ter sido magoado, sem ter sido contrariado, chateado, esnobado? Eu coloquei aqui algumas coisas, deixado de lado, passado para trás. Quem já foi corrigido, repreendido, quem já foi ignorado, humilhado, criticado?
pessoas que já foram difamadas, pessoas que já foram abandonadas, traídas, trapaceadas, difamadas, iludidas, enganadas. Quantas pessoas já foram abusadas, descartadas, ignoradas? Quantas pessoas já participaram de situações como essa na sua família, no seu trabalho? Queridos, e são para essas circunstâncias que Jesus vem e fala o seguinte: você vai na contramão do sistema, você vai na contramão do mundo, do que o mundo ensinaria, você dá como resposta para tudo isso que pode acontecer em um único dia. Pode acontecer, ter acontecido ao longo da tua vida, pode ter acontecido ainda essa semana. Para tudo isso, a resposta de Deus é contrária a tudo aquilo que o mundo estabelece. A resposta de Jesus para tudo isso, queridos, é verdadeiramente o perdão. A resposta de Deus para tudo isso não é natural, porque de forma natural eu consigo falar, eu te perdoo, mas é de forma divina, de forma inteira, que a gente de fato, verdadeiramente consegue olhar nos olhos de alguém que traiu, que abusou, que enganou, que colocou de lado e dizer: eu te perdoo. E o Senhor nos ensina na palavra, desde que o mundo é mundo, desde a criação do mundo, desde o primeiro pecado lá em Adão e Eva, que é esse o comportamento que nós temos que ter, o comportamento do perdão. Trazendo um pouquinho, talvez você que não conhece a história, quando Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus, algo que Deus tinha estabelecido, ignoraram, deixaram ali de lado, se rebelaram e cometeram um pecado. O que Deus fez com eles? Deus, identificando que eles haviam errado, fez o quê? Perdoou. Pastora, mas eles tiveram que sair do paraíso, eles tiveram que ir conviver com o mundo, um mundo que apresentou para eles uma série de situações que eles não estavam acostumados a viver, tiveram que trabalhar para comer, trabalhar arduamente, sim, queridos, mas Deus concedeu a eles uma nova oportunidade. A palavra de Deus diz que o Senhor, o próprio Deus, os vestiu. E sabe o que Deus tem para nós? Deus está dizendo o seguinte: independente do pecado que você pensa ter cometido ou que você tenha de fato cometido, arrependa-se. Porque o nosso Deus, uma das características dele, nós já falamos sobre várias, que ele é acessível, que ele é disponível, que ele é pronto para abençoar, que ele é realmente um Deus focado, disciplinado, mas ele também é um Deus perdoador. Ele é perdoador. Agora, o que significa ter tudo isso dentro do seu coração, todas as mágoas? Jesus, ele nos ensina algo que vai na contramão, queridos, de todo o sistema. Jesus nos ensina algo que é divino, sabe por quê? A palavra de Deus, ela diz: perdoai, para que também o vosso Pai vos perdoe. A palavra de Deus, ela não nos ensina o que é normal. A palavra de Deus nos ensina o que é divino. Qual a reação que você tem diante de situações onde você tem sido machucado, querido? O perdão, ele começou desde que o mundo é mundo, começou lá atrás. E aí eu quero trazer algo para você, para te trazer paz. Paz e reflexão nesse dia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Jesus, ele está pedindo que você e eu possamos nos perdoar, apresentar os nossos corações diante do Senhor e nos perdoar. O que tem te sentenciado, o que tem te deixado preso, paralisado em algo que você mesmo definiu como prisão, sendo incapaz de perdoar a si mesmo. Quero dizer uma coisa para você: o teu Deus, o nosso Deus, ele é perdoador, e nessa manhã ele te coloca novas vestes, vestes feitas por ele mesmo, conforme está lá no livro de Gênesis. Vestes que ele fez, ele mesmo foi lá, pegou o animal e ele preparou uma veste nova, porque o animal que foi sacrificado foi para que você não fosse. Preparou as novas vestes, te cobriu a vergonha, para que você pudesse ter uma oportunidade.
Hoje é dia de você se dar uma nova oportunidade em Deus. E olha só o que está descrito na palavra de Deus. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Com essas palavras, o próprio Jesus nos informa o que ele deseja de nós. E a propósito, segue algumas sugestões. Ame, arrependa-se e perdoe a você e ao próximo. Jesus, ele quer que nós tenhamos um relacionamento com ele, de verdadeira intimidade. Por isso ele nos deixou o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. E nós temos algo que o Senhor nos ensina na palavra de Deus. Olhe para o alto. Olhe para Deus. Olhe para os lados e veja os teus irmãos. E veja quem você ama. Veja aqueles que você não ama, os teus amigos e os teus inimigos. E perdoe. Olhe para dentro e se perdoe. Olhe para trás e veja a cruz. Olhe para frente e veja a volta de Jesus, que nos concede vida plena, abundante, esperança e a fé suficiente para que você possa dizer essas 3 palavras que são libertadoras. Essa frase sensacional que o Senhor nos ensinou. Eu te perdoo. Repete comigo. Se você estiver na frente do seu marido, dos teus filhos, de alguém que você conhece ou não, vai parecer meio louco, mas faça isso como um ato de obediência para que você possa treinar. Diga assim, ou na frente do espelho, eu te perdoo. Olhe nos olhos e diga, eu te perdoo. Porque é assim que o Senhor nos ensinou. E eu vou orar por você, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus que está na tua casa, está aí dentro, vai transformar, transbordar o ambiente, um ambiente de glória, da manifestação do poder de Deus, que nos ensina. Vá na contramão do mundo, não haja naturalmente, haja de forma divina. Perdoe. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Pai amado, na tua presença eu oro por a vida de cada um dos meus irmãos em Cristo, pela vida de cada um, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que está com dificuldade de olhar para Deus e perdoar, ó Senhor, em nome de Jesus, de todas as injustiças que possa pensar estar vivendo diante de um mundo que é injusto. Porque a vida vem de Deus, ela é justa, mas o mundo é injusto. Senhor, olha para o meu irmão que tem dificuldade, ó Pai, em nome de Jesus, de dizer eu perdoo para aqueles com quem convive, seja na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, por onde quer que ele esteja. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece a fé e a obediência nos princípios do Senhor que diz, perdoe, para que ele possa, em nome de Jesus, perdoar. Abençoa, Senhor, para que esse mesmo irmão possa olhar para dentro, ó Senhor, para que diante do espelho possa dizer essa palavrinha mágica, essa frase mágica dizendo, eu te perdoo, e perdoar a si mesmo para que seja absolvido de todo o cárcere da alma, de tudo aquilo que tem feito com que ele se procrastine da realização e da conquista de bênçãos, de sonhos, de avançar para o futuro. E se ainda assim, ó Pai, em nome de Jesus, esses meus irmãos não tiverem forças, não estiverem conseguindo, que eles possam olhar para trás e ver a cruz de Jesus, o sacrifício do Senhor, que eles possam olhar para frente e ver que o Senhor, Ele tem pressa em nos abençoar, porque Ele está, em nome de Jesus, voltando. E é nisso que nós cremos, é por isso que nós vivemos, e é para isso que, em nome de Jesus, nós estamos dispostos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, a Te servir, para a honra e glória, em nome de Jesus. Tenham todos, queridos, um excelente culto. Sejam todos grandemente abençoados. Em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe.
mais de ti. De ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti, de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Bom dia, irmãos. Eu sou a Raquel. Estou na Sara há mais ou menos quase 18 anos, entre idas e vindas. Meu testemunho hoje vai ser na área financeira, profissional e da saúde. Em 2017, eu me vi desempregada. O meu irmão, que aparentemente estava saudável, morreu inesperadamente. E eu fui fazer uma cirurgia logo na sequência que meu irmão morreu. E eu também quase morri. Cortaram a minha artéria femoral, para quem não sabe, aquela artéria
principal do corpo, a mais grossa, que tem mais de 3 centímetros aqui. Se você cortar, normalmente é fatal. Eu já sou um milagre ambulante por estar aqui falando com vocês. Está viva. Mas Deus só me abençoou. Em 2000, e aí, quando foi em 2018, eu fiz um voto com Deus. Deus, se você me der um emprego que tenha todos os benefícios, participação nos lucros, que tenha um salário razoável, eu vou te dar as minhas premissas. Vou dar 50% do meu salário, do meu primeiro salário. E uma semana depois eu já estava empregada. E continuo empregada no mesmo trabalho até hoje. Eu trabalho no banco. E eu trabalho na área comercial. E mesmo em meio a essa crise financeira, Deus tem me honrado. Eu saí da mediocridade da minha vida que eu vivia. E hoje eu estou sendo protagonista da minha vida. Em julho eu consegui bater mais de 1 milhão, quase 1.300.000. E agora em agosto eu repeti o feito, mais de 1 milhão. Eu bati um recorde na área que eu atendo, eu faço consignado com débito na folha de pagamento, para quem não sabe, para funcionário público. E eu consegui, com a ajuda de Deus, eu consegui, para honra e glória do Senhor. E além disso, foi o ano que eu consegui mais juntar dinheiro, consegui ainda ajudar algumas pessoas. Toda semana eu vou no cabeleireiro, eu faço a minha unha, vou no esteticista, eu contratei um personal, eu faço exercício de 3 a 5 vezes na semana, emagreci. E isso assim, eu estou conseguindo viver aquilo que é falado no Salmos 91. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E eu não fui atingido por essa crise, gente. Não porque eu sou melhor, mas pela graça do Senhor Jesus. E lá em Mateus 25, versículo 23, fala assim: muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Então, dizima, eu voltei a dar o dízimo também para Sara. Em meio a essa pandemia eu voltei para Sara Nossa Terra, porque aqui eu sempre fui muito bem acolhida, amada. E nesse mesmo tempo fora, sempre a Eliana sempre mandando mensagem. Minhas irmãs não saíram da Sara, sempre orando pela minha vida. E eu só tenho que agradecer a Deus. Muito obrigada, meus irmãos. Sejam fiéis, e sobre o muito Deus te colocará. Amém? Por tuas obras, sou fiel.
Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Hoje, dia 6 de setembro de 2020, estamos iniciando mais um culto maravilhoso, um culto ao nosso Deus e Pai. Que você esteja
já cheio com o poder do Espírito Santo, de bênçãos, que você tenha recebido dos louvores, que você tenha participado dos louvores, que você tenha cantado aí na sua casa com a sua família, que você tenha sido abençoado pelo testemunho que nós apresentamos nesta manhã e que você continue a ser abençoado pela palavra de Deus e que ela possa ter o poder de te transformar, porque nós sabemos que ela tem, mas que o teu coração precisa estar aberto, que a tua mente precisa estar aberta, para que essa palavra entre em cada um de nós, separe as juntas e medulas e venha e transforme, né? Venha para transformar as nossas vidas, para nos trazer aprendizado, para que nós possamos aplicar em nossas vidas e também ensinar outras pessoas. E é isso que eu espero todas as manhãs, né? Todos os dias, não só para a minha vida, para a vida da minha família, como para a vida de todos aqui desta comunidade e extensivo para todas as pessoas deste mundo. E nesta manhã eu vou quebrar um pouco a sequência de palavras, né, que eu já vinha ministrando, para que a gente fale um pouco hoje sobre o culto de ceia, sobre a ceia do Senhor, e falar um pouco sobre as ministrações e dizer que a ceia é um excelente lugar para que a gente possa aprimorar relacionamentos, para que a gente possa restabelecer relacionamentos, para que a gente possa lidar com os relacionamentos de uma forma mais madura, de uma forma mais consciente, e que nós possamos aprender com Jesus e aprender também com Paulo, que esteve, né? Eu vou falar hoje um pouco sobre Filipenses, assim como em outras igrejas, Paulo esteve naquela igreja, Paulo formou aquela igreja, e Paulo, obviamente, depois ajudou essa igreja em muitos pontos, e a igreja também contribuiu com ele em muitos pontos. Em particular, a igreja que estava em Filipos, né, que está em Filipos, naquela época. Então, vamos iniciar, vamos orar, vamos abençoar, vamos louvar o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Meu Deus, nós louvamos o Teu nome. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, que a Tua palavra venha ministrar aos nossos corações, que a Tua palavra venha trazer diferença e fazer diferença em nossas vidas, que nós possamos aprender, aplicar e ensiná-la em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Então, daqui a pouco nós vamos ler o texto bíblico, que será a base, mas é importante, como sempre, dar uma introdução. Nós vamos usar hoje o texto que está em Filipenses 2, eu vou ler dos versículos 1 a 11. Filipenses 2, versículos 1 a 11, já vá deixando aí marcado na sua Bíblia, para que depois nós possamos acompanhar juntos a leitura da palavra. Agora, há algo importante, né? Há muitas coisas importantes a ser ditas, né? Para que a gente traga um pouco do conceito histórico. A igreja que estava em Filipos, ela tinha grande importância para o ministério de Paulo, né? Era uma igreja que sempre ajudou, né? Se você ler as cartas, se você puder ler todo o Novo Testamento, né? Toda a Bíblia, claro, mas especificamente agora estou falando disso, se você puder ler todo o Novo Testamento, você vai verificar que a igreja de Filipos sempre ajudou Paulo em todas as suas missões e ajudou de maneira grandiosa, contribuindo de diversas formas e também de maneira financeira, né? Eles financeiramente abençoaram muitas vezes Paulo. Então era uma igreja que para fora era uma igreja vista é uma igreja maravilhosa, né? Uma igreja de pessoas que ajudam, uma igreja de pessoas que abençoam. Onde estava a grande questão da igreja que estava em Filipos? Internamente, né? E depois você leia todos os livros, né, que estão em Filipenses, está em Filipenses, né, os capítulos, me perdoe, que está em Filipenses, e aí você vai perceber que existiam conflitos dentro da igreja. E aí Paulo ele entra nesse meio para poder ensinar os irmãos a lidar com os conflitos, né? O que estava acontecendo em alguns casos
irmãos que tinham ministérios e que não conseguiam se relacionar. Sabe aquela história de, olha, onde esse irmão está, eu não estou. Quando ele assume uma ação da igreja, eu boicoto, eu não consigo me relacionar com ele, e eu não estarei com ele aonde ele estiver, ou se ele estiver falando eu fico calado e não comento, ou o contrário, coisas assim. E coisas que não acontecem somente no cerne da igreja, né? E isso é muito importante. Isso pode estar acontecendo na sua vida, isso pode estar acontecendo na sua própria casa, entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos. Isso pode acontecer no teu trabalho, isso pode acontecer no seu local de estudo, isso pode acontecer no relacionamento ali com os teus amigos. E esse conflito estava acontecendo dentro da igreja de Filipos. E Paulo, ele vai ensinar, né, essa relação de como se comportar, né, de como se lidar com o irmão, com os conflitos entre os irmãos. E é claro que ele vai usar os ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus ensinou, e vai ministrar para que aquilo mude, para que aquela história mude. Aliás, a ceia, né, que nós vamos hoje ceiar, a ceia foi um grande ensinamento para tudo, mas também para a questão relacional. Jesus ensinou muito de relacionamento aos seus discípulos no momento da ceia. Por quê, né? Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos comentar um pouco sobre isso, porque eu vou passar por esse texto, né, pelo texto de segundo capítulo aos Filipenses, né, a partir dos versículos 1 a 11, vou deixar até aberto aqui para que a gente possa ler. E dentro daquilo que Paulo foi ensinando, existiam muitas coisas que Jesus havia ensinado ali na ceia, né? E uma das grandes questões relacionais é o quanto você é capaz de abrir mão da sua própria, né, do seu próprio eu em prol deste relacionamento com as outras pessoas. E a gente vai olhar e observar que Deus fez isso. Deus fez isso por nós, Deus continua a fazer isso com nós, tanto que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito de Deus, algo que nós não conseguimos mensurar, habita hoje em nós. Então ele abriu mão de muitas coisas para habitar em nós. Ele reduziu o Deus de todo o universo, que está acima de todas as coisas. Ele hoje habita em você, hoje habita no seu filho, na sua família, o grande Deus. Então, a começar por aí, ele já nos ensina algo grandioso sobre relacionamento. E quais são efetivamente, né, as grandes questões relacionais do ser humano? Qual é a grande dificuldade que o ser humano encontra ao se relacionar, né? E com quem ele tem essa relação? Então, é importante que a gente estabeleça e relembre algumas bases, que nós estamos falando já há algum tempo. Todos nós somos pecadores, ok? Somos salvos pela graça de Deus, por intermédio da vida de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Ou seja, nenhum de nós, se Deus não restabelecesse este relacionamento que ele tinha antes conosco, com o Pai, com Deus Pai, nós não estaríamos salvos. Então, Deus é um Deus que ele abriu mão do seu próprio Filho para se relacionar conosco. E aonde o homem enfrenta grandes questões relacionais, claro que tem muitas áreas, né? Mas é importante que a gente diga isso. Ele tem dificuldade de se relacionar com Deus, porque ele não entende, né, nem um pouco a figura de Deus e algumas coisas. Ele tem dificuldade de se relacionar consigo mesmo. Ele tem dificuldade de se relacionar com o irmão, e quando eu falo irmão, aqui é irmão em Cristo, né? Não estou falando do seu irmão natural. Ele tem dificuldade de se relacionar, então, com outras pessoas. Ele tem dificuldade de se relacionar com seus próprios inimigos.
Então, são tantos os lugares onde nós enfrentamos dificuldades para nos relacionar que a gente precisa entender o que Jesus fez, né? O que Deus fez, o que o Espírito Santo continua a fazer em nós e de que forma ele vem mostrando e vem nos ensinando essas questões de relacionamento. Outra coisa que é importante entender é que o homem maduro, né, a falta de relacionamento, a dificuldade de enfrentar, de estabelecer bons relacionamentos, eu entendo que isso talvez não seja possível com todas as pessoas, né, porque às vezes você quer, mas a outra pessoa não quer. É importante dizer que tem muito, e é muito relacionado à maturidade. Então, não importa o quanto só você conhece da Bíblia, o quanto a Bíblia te ensina, o quanto ela te abençoa, o quanto ela ministra ao seu coração, o quanto ela ministra à sua mente. É importante que você conheça, que você aprenda e que você transforme isso em prática e hoje, especificamente falando, em bons relacionamentos. E isso é maturidade. Isso feito de maneira totalmente, eu não sei se a palavra correta é essa, mas de maneira natural. De maneira onde nós consigamos tomar atitudes em prol destes relacionamentos, né? Com Deus, consigo mesmo, com o outro, com os nossos inimigos, até com as autoridades, né? Nós estamos numa época assim, poxa, mas muitas autoridades oprimem, sim, mas elas estão ali estabelecidas. Então qual é o relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com as autoridades? Um relacionamento onde nós possamos orar e respeitar autoridades. É isso que a Bíblia nos ensina. Independente do que eles possam fazer, e se amanhã eles farão coisas boas ou ruins, a nossa parte no nosso relacionamento é essa, de orar pela vida dessas autoridades. E seja em que âmbito for, eu não estou falando aqui só de âmbito governamental, eu estou falando isso em todos os âmbitos, né? No âmbito profissional, no âmbito familiar. É importante que a gente tenha uma relação de autoridade saudável, né? Que a gente entenda que elas estão ali estabelecidas e que a gente ore por cada um deles. Agora, é importante que a gente restabeleça, né, essa questão relacional. Se você hoje tem dificuldades de se relacionar com Deus, é o dia que você pode retomar esse relacionamento. Se você está com dificuldade de se perdoar ou você tem algum problema consigo mesmo, hoje é o dia para que você retome toda essa questão. Se você tem dificuldade de se relacionar com o irmão, hoje é o dia de você aprender um pouco mais sobre isso e também restabelecer. Se você tem dificuldade de relacionar com os teus inimigos, a Bíblia ensina até a relacionar com os inimigos. Hoje é o dia de você aprender sobre isso. Amém, meus irmãos? Então vamos ler. Vamos lá, vamos ler Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11. A palavra de Deus diz assim: Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, considerou ser igual a Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantemente aos homens, e tendo encontrado em forma humana, sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meu irmão? Nós vamos revisitar esse texto, nós vamos passar versículo por versículo, né? Mas nós vamos entender algumas coisas. Então, se podemos ter, né? Não estou dizendo que você tenha, talvez você não tenha, mas se podemos ter problemas de relacionamento, quais são, né? Quais são os grandes prejuízos, quais são as grandes perdas que eu tenho quando eu tenho problemas de relacionamento? Eu perco a paz, eu perco a alegria, eu perco realizações, eu perco recursos, eu perco energia e eu perco tempo. Vou repetir. Eu perco paz, alegria, realizações, recursos, energia e tempo. Paz, alegria, realizações, recursos, energia e tempo. Há uma grande perda quando nós não conseguimos restabelecer ou estabelecer bons relacionamentos. O desgaste que nós temos em manter maus relacionamentos nos traz grandes prejuízos, né? Grandes prejuízos em tudo, né? Prejuízos também que refletem no nosso físico, no nosso emocional e no nosso espiritual. E aí Paulo começa, e é aí que eu quero entrar nesse texto que nós lemos, Paulo começa a ensinar e também a falar sobre os problemas que existiam na igreja de Filipos e que podem ser importantes para as nossas vidas hoje, este aprendizado, né? Trazendo para a nossa realidade nos dias atuais. Então a primeira questão que Paulo fala, e Paulo cita aqui, é o problema do partidarismo, né? Existiam facções dentro da igreja, partidos, né? Ou se você preferir numa linguagem mais vulgar, panelas dentro da própria igreja. Às vezes isso acontece dentro de famílias, dentro de escolas, dentro de trabalhos, até dentro da sua própria casa isso pode acontecer. Então ele começa o texto, veja que interessante, nesse mesmo texto, né, em Filipenses capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 2, versículos 1 e 2, ele trata sobre isso. Depois nós vamos até revisitar esses versículos. Olha o que ele diz. Ele diz assim: se por estarmos com Cristo, em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então Paulo está deixando claro aqui, ele diz assim, olha, eu amo essa igreja é extremamente importante, essa igreja é uma igreja fundamental para o meu ministério, sempre me ajudou, e eu gosto, eu amo vocês, mas se vocês quiserem completar a minha alegria, então, para que eu exorto vocês em amor, leia aí, nós estamos passando por ele, eu estou exortando, né? Se existe alguma exortação em amor que eu posso fazer a vocês, é que vocês tenham uma profunda comunhão no Espírito Santo de Deus, que vocês desenvolvam, né? Aqui ele diz assim, olha, desenvolvam profunda afeição e compaixão, para que a minha alegria em vocês, né, em Cristo e em vocês, seja completa. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender nos relacionamentos é desenvolva afeição e compaixão pelas pessoas. Entenda, né, o que elas passam, entenda a situação de cada um, assim como cada um, espero que entenda a sua também, para que você desenvolva a afeição e a compaixão.
para que depois, em Cristo, né, ele está falando como a igreja, ele diz assim, que nós tenhamos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Ou seja, que nós possamos nos respeitar, que nós possamos nos relacionar sobrenaturalmente como Deus tem ensinado e sobremaneira excelente como Deus tem ensinado para as nossas vidas. Então essa é a primeira coisa. Ele diz, aprenda com isso, desenvolva isso. Né? Está faltando isso no meio de vocês. Aí ele continua dizendo assim, o segundo ponto, ele diz, não façam nada por vanglória. Quando você começa a fazer coisas por vanglória, você começa a piorar os seus relacionamentos. Então, no versículo 3, ele fala assim, Filipenses 2, versículo 3, ele diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. A maior lição para alguém que é orgulhoso ao extremo, que gosta de aparecer, né? Quando ele fala de vanglória, é aquela pessoa que ela só faz algo se o nome dela aparecer. Ela só faz algo se você falar que foi ela que fez. Ela só faz algo se você der espaço para que ela faça, para que ela possa também falar alguma coisa. Ela só faz algo se ela tiver um benefício próprio, e se ela tiver vanglória própria, e se ela aparecer. Isso é uma das grandes causas de relacionamentos maus, ou de maus relacionamentos. E ele diz, a solução para isso é que vocês entendam e tratem os outros como se fossem superiores a vocês. Ele começa a tratar relacionamentos. Tratem os outros como se fossem superiores a vocês. Tirando Deus, Deus obviamente é superior a nós, mas nós sabemos que, como irmãos, nós vivemos em condição de igualdade, no sentido de somos iguais como seres humanos, como irmãos, mas ele diz, para que o seu relacionamento, para que você consiga ter bons relacionamentos, trate o outro como superior a você mesmo. Isso serve muito para casamento. Se o marido tratar a mulher como superior a ele, né, tratando como se ela fosse, ele sabe que ela não é. Vai ser de grande valia para o relacionamento. Se a mulher tratar o marido como se fosse superior a ela sabe também que ele não é, que eles são iguais. Será de grande valia para o relacionamento. Assim como a importância dos filhos para os pais. Se os pais tratarem os filhos como superiores em importância e os filhos aos pais, isso será um grande, né, uma boa troca, assim como na relação de trabalho com o seu empregador ou com os seus líderes no trabalho, ele para com você. É claro que nós não conseguimos levar isso para um ambiente do mundo, né, porque nós estamos ensinando as pessoas que estão aqui dentro da igreja. Então, esse é o segundo ensinamento. Nada faça por vanglória, mas trate a outra pessoa como se ela fosse superior a você. Sabe, quando nós entramos em relacionamentos, sabe aquela história? Se algo deu certo, cite o nome da pessoa em primeiro lugar. Talvez, se houver espaço, você cite o seu também. E se tudo deu errado em alguma questão, se coloque à frente. Diga, olha, eu tive minhas responsabilidades. Sabe, saiba lidar. Jesus fez isso, Deus fez isso para conosco. Tanto que ele mandou o seu filho para morrer por nós. Hoje é dia de ceia. E ele veio e se colocou. Ele não tinha nenhum problema, né, no relacionamento homem e Deus. E o homem pecou. E mesmo assim ele tratou o homem na sua humildade. Deus tratou o homem com tal humildade que ele se colocou nessa condição e disse, olha, se alguém tem que sofrer o dano, que seja eu, o Filho de Deus, né? Meu filho está aqui, ele vai sofrer o dano para que todas as pessoas sejam salvas. E isso é maravilhoso. Terceiro ponto é que não pense somente em você, né? Isso eu falei um pouco agora, né, sobre colocar o outro. Então, vamos deixar esse terceiro ponto já ensinado, para que a gente possa partir para o quarto ponto. Tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Vamos lá no texto?
tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Vamos lá no versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja, versículo 5, a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual foi a atitude que Cristo Jesus teve, né? E ele abriu mão daquilo que ele é, não que ele era, que ele é. Presta atenção no versículo 6. Versículo 5 novamente. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8. E tendo encontrado em forma humana, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora presta atenção, meu irmão. O universo, para que você atravesse, a ciência estima que para você atravessar o universo de uma ponta até a outra, você demora, se eu não me engano, 90 bilhões de anos-luz. Se eu não me engano, é 90 milhões, é aproximadamente, tá? 90 bilhões ou 90 milhões de anos-luz. Para que você consiga atravessar o universo de uma ponta a outra. É isso que a ciência diz. Agora, tenta imaginar o seguinte: Deus é maior do que o universo. O universo cabe em Deus. Nós não conseguimos mensurar esse tamanho, não é verdade? Deus é infinito. O universo cabe em Deus. E aí Deus nos faz. Deus faz o homem. E o homem peca. E o homem se perde. E aí ele constrói todo um plano de restauração humana. E como principal ponto deste plano está o Senhor Jesus, o seu Filho. E Jesus é Deus, ok? Sempre foi Deus. Ele era, ele é e ele há de vir. Ele sempre foi Deus. Só que esse Jesus abre mão da condição de ser Deus, ou seja, daquele em que o universo cabe dentro dele. Ele começa a se esvaziar, a ponto de entrar no ventre de uma mulher e nascer como um homem. Ele sai da condição de Deus, né, do Deus Todo-Poderoso. Ele não usurpa, né, ele não tem aquilo como benefício próprio. Ele abre mão dos seus benefícios próprios. E olha que ser Deus tem muitos benefícios próprios, aliás, todos os benefícios próprios. Ele abre mão de ser, né? Apesar de ser, de não ter os benefícios de ser Deus, e se faz homem, esvazia-se de tudo, para que ele possa reestabelecer o relacionamento que Deus tem conosco. E aí vem um texto, né, que é muito conhecido de todos nós, o que diremos acerca dessas coisas? É claro que não tem a ver, não está falando deste texto, né, mas eu acho que cabe bem também nesta passagem que eu estou falando, né? O que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Então, ele se despiu, ele se tornou. Agora nós temos uma dificuldade grande de, às vezes, nos humilharmos para que relacionamentos sejam resgatados, né? Principalmente marido e mulher, para que a família seja fortalecida. É natural que os seres humanos tenham diferenças, é muito comum que isso aconteça,
mas tem que ser mais, né? Tem que superabundar, né? No pecado desses desentendimentos, tem que superabundar a graça, né? E me vem outro texto, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E isso aqui é graça. Ele se faz homem. Ele age como um homem. Ele se limita ao tamanho de um homem. Ele anda como um homem. Ele recebe tudo que um homem passa nessa vida. Ele não usurpa o seu direito de ser Deus. Ele poderia ter feito. Quantas vezes ele disse: olha, se eu quisesse, meu pai enviaria os anjos aqui e agora isso tudo estaria terminado. Se eu quisesse, eu poderia fazer coisas aqui que os seres humanos não compreenderiam, mas ele não usurpou isso. Ele não quis esse direito, ele quis mostrar: olha, eu entendo vocês. Ele se colocou literalmente no nosso lugar. E ele não ele não nasceu em família abastada. Ele nasceu em uma família humilde. Ele foi perseguido. Ele teve talvez uma das piores, né, vidas humanas que é possível um ser humano ter. Meu irmão, o que você tem feito com os teus relacionamentos? Como você tem lidado com os teus relacionamentos? Quanto você tem sido capaz de se colocar literalmente, né? Eu falei que a palavra do momento, e você vai ouvir muito isso, aliás, vai te cansar ouvir sobre isso, é empatia, por motivos óbvios, né? A gente precisa voltar ao que era antes, ou muito similar ao que era antes, né? O mundo não vai ser igual, mas agora existe uma pressão para que haja um retorno. Só que essa pressão ela vai encontrar dificuldades entre a liberdade e a segurança. Né? Ninguém está se sentindo 100% seguro. Talvez alguns estejam, não entendo também muito bem por que estão se sentindo 100% seguros, né? Porque nós não estamos 100% seguros, nunca nós estamos 100% seguros enquanto seres humanos vivendo nessa terra, né? No sentido humano, óbvio, não em Deus. Em Deus nós estamos 100% seguros, até mesmo se morrermos. Outros estão pensando nisso, né? E isso vai ser estendido para outras áreas, para as áreas negociais, para muitas outras áreas da vida, que é essa questão entre liberdade e controle. E, obviamente, essa questão da segurança ela vai entrar nesse meio. E para restabelecer, é necessário que a gente entenda uns aos outros. Entenda aqueles que estão na questão econômica, precisando que os seus negócios voltem a funcionar, entendendo aqueles que são grupos de risco e que podem sofrer com a doença, por exemplo, né, ou com outras coisas e ter um prejuízo. Então a gente vai ter que ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, e esse retorno vai ter que acontecer de maneira respeitosa, tentando entender os pontos de todas as pessoas, e isso vai ser extensivo para tudo. Mas isso é uma circunstância que nós estamos vivendo. E Deus está dizendo que, olha, presta atenção, ele veio aqui e se colocou literalmente no nosso lugar. Se existe alguém que se colocou literalmente no nosso lugar, foi Deus. Ele se esvaziou e se fez homem. Isso é sobrenatural, isso é maravilhoso, isso é esplêndido. Talvez a nossa mente não consiga entender a grandeza desse amor. Deus te ama, meu irmão, e Ele quer mudar a tua história. E Ele fez isso e Ele se humilhou. Diz aqui, ele, no versículo 8, ele fala assim: e sendo encontrado em forma humana, além de tudo, ele foi encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quanto vale um relacionamento para você, né? Quanto vale se humilhar, né? Às vezes, para que um relacionamento possa ser resgatado. Eu vou entrar agora, propriamente dita, naquilo que eu quero falar referente à ceia. Quando
eles ceiavam, o que acontecia? Eles chegavam num local e nesse local geralmente tinha uma bacia d'água para que eles lavassem os pés, ou em alguns lugares existia uma pessoa, né, um funcionário do estabelecimento, que lavava o pé daqueles que estavam ali no estabelecimento. E no dia ali da Páscoa, que eles prepararam a Páscoa, as bacias estavam ali separadas, a mesa provavelmente posta, e naquele dia, aparentemente, nenhum dos seus discípulos toma a frente para lavar os pés, tanto os seus próprios quanto o de todos os outros. Quem faz isso? Jesus fez isso. Além disso, eles estavam ali, depois leiam os evangelhos, é importante que você leia, eu não tenho como ficar passando em todas as passagens, mas eu vou te dar aqui o que estava acontecendo, até para que você possa realmente ler, falar, deixa eu ver se o que o pastor está falando realmente existe. Vai lá nos evangelhos, leia, se você tem dúvida, pergunte ao teu líder, pergunte para mim. Óbvio que naquilo que eu puder te responder eu vou, se eu não souber eu vou perguntar também para alguém e vou aprender, e nós vamos aprender juntos. O que é importante saber? Eles estavam ali e começou uma discussão entre eles. Quem é que é o maior entre nós? Essa era a discussão que eles começaram entre eles. Quem aqui é o maior depois do mestre? Jesus vem, coloca a bacia d'água, lava o pé de todos, demonstrando como deveria ser. E Pedro vira para ele, quando ele vai lavar, ele falou, não, senhor, o senhor não vai lavar os meus pés. E ele diz, Pedro, é necessário que isso aconteça, porque se você não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz, não, então me lava o pé, a mão, né, um monte de lugar. Ele diz, não há necessidade. Porque na verdade Jesus estava querendo ensinar algo para eles. Vocês têm que ser iguais a mim. Né? Nós falamos aqui todos os domingos que nós lutamos para buscar a estatura do varão perfeito. E ele diz, vocês têm que ser iguais a mim. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Que um sirva ao outro. Que um faça com o outro assim como eu fiz com vocês, como eu fiz com toda a humanidade. Se esvazie de si mesmo e seja conservo com o teu irmão, para que a palavra de Deus possa ser aplicada, para que o bem possa ser mostrado, para que vocês sirvam as pessoas. Esse é o verdadeiro e grande homem, né? Aquele que aprende com a palavra de Deus. Lembra no início que eu falei? Aqueles que são maduros aprendem com a palavra e aplicam essa palavra, né, de modo a ter bons relacionamentos. É claro que a maturidade ela não envolve somente esse aspecto relacional, tem muitas outras coisas, mas hoje nós estamos falando sobre esse aspecto. E era isso que ele estava ensinando aos seus discípulos, e ele disse, por isso humilhe-se. E ele humilhou a ponto de morrer na cruz. Presta atenção, Deus morreu na cruz como um assassino, como um malfeitor, como alguém que tenha feito alguma coisa sem ter feito absolutamente nada, somente por um motivo, para que todos nós, para que o nosso relacionamento com Deus pudesse ter sido restabelecido. E quando ele faz isso, nós estamos já chegando ao fim, fique em paz, meu irmão, que a gente ainda tem momento de ceia, que ainda a chegada do Revisão de Vidas, que eu não citei no início aqui, mas vai ser na sala de Zoom e vai ser maravilhoso. E aí, o que nós aprendemos com isso? Ele diz, todos nós podemos. Se vocês aprenderem comigo, Jesus diz, todos nós podemos reconciliar. Podemos ser realmente conservos de Deus, cooperadores de Deus na reconciliação do homem para com Deus, para que os outros que vieram posterior à morte e ressurreição de Jesus, como nós, possamos entender esse sacrifício, possamos entender tudo aquilo que ele fez, ou grande parte daquilo que ele fez. E isso tem que ser experimentado nas nossas vidas, né? Lembra? Aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Então,
Isso tem que acontecer no teu casamento hoje, meu irmão. Isso tem que acontecer no teu relacionamento com Deus hoje. Isso tem que acontecer no seu relacionamento com você. Você está com dificuldade de se perdoar? Se perdoe nessa manhã. Mude a sua atitude. Humilhe-se você diante de você mesmo. Também faça isso de acordo com o seu irmão. Considere o teu irmão maior que você, mesmo sabendo que ele não é. Nós sabemos que nós não somos maiores que Deus, e Deus também sabe disso. E ele veio e se humilhou e se fez como nós. Agora presta atenção, olha o que acontece. Quando Jesus, e isso que eu estou te falando, isso é um caminho sobremodo excelente. Ele diz em vários outros textos assim, não busque a sua própria vanglória, não busque nesse mundo, ajunte tesouros nos céus. Receba o galardão de Deus. O próprio Deus vai te exaltar. Quantas vezes você leu isso na Bíblia? E quando Jesus tem essa atitude, ele se humilha, ele se esvazia, ele vem, ele se coloca como homem. Ele não usurpa do seu direito de ser Deus. E ele faz tudo o que ele fez, morre, ressuscita. E aí, olha o que acontece. Vamos ler os versículos. Filipenses 2, versículos 9 a 11. Olha o que acontece. Por isso, por causa dessa atitude de Jesus, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Preste bem atenção agora, para a glória de Deus Pai. Então presta atenção em algo. Quando Jesus faz isso, quando Jesus tem essa atitude, o próprio Deus eleva o nome dele por causa do que ele fez. Por causa do que ele fez. Ele eleva o nome do Senhor acima de todo nome. Ele o exalta, de modo que todo o joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus. Pô, mas ele já era Deus, já ia acontecer mesmo isso? Sim, mas agora muito mais. E aí, Jesus, nós sabemos que ele é Deus, né? E é claro que eu não vou te explicar aqui a Trindade, né? Eu não vou te explicar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sendo um só, e esses mistérios que nós descobriremos na volta do Senhor Jesus, mas o próprio Deus Pai, o Pai exalta o Filho e faz isso com o Filho, ele exalta. Imagina os teus relacionamentos, se você conseguir ser assim, se você vai e se coloca na condição da pessoa, e se você se humilha, muitas vezes passando por cima de todo o seu orgulho, de todo o seu ego, para restabelecer relacionamentos. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, o próprio Deus e Pai vai te exaltar. Porque assim como foi com Jesus, assim será com você. É claro que nós não teremos o nosso nome acima de todos os nomes e não teremos os joelhos dobrados aos nossos pés, mas nós seremos exaltados porque nós aprendemos com o Senhor Jesus e andamos nos seus caminhos e fazemos o que ele fez. E olha que legal no final. Deus exalta, o Pai exalta o Filho. E quando o Filho recebe a honra, ele não fala, eu sou o campeão, eu sou o grande, eu fiz tudo isso, eu sou... Não. Ele diz assim, e o Filho faz isso para a honra e glória de Deus Pai. A humildade não saiu do coração dele. E tudo que ele fez, a nossa salvação, ele honrou ao Pai. Que você possa ter aprendido alguma coisa nessa manhã. Que você possa ser humilde, que você possa aprender, para que aquilo que está nos versículos 1 e 2 e que Paulo diz para a comunidade dos filipenses, né, para a igreja de Filipos, seja também o guia sobre as nossas vidas neste culto de ceia e tudo o que nós aprendemos com Jesus. E eu vou ler aqui os versículos 1 e 2 e vou encerrar aqui. Filipenses 2, versículos 1 e 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos
alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Meu irmão, que nós tenhamos a atitude de Jesus Cristo. E é isso que Paulo está ensinando para a igreja em Filipos, para os filipenses, e que ele está ensinando para nós nesta manhã. Que nós possamos aprender com Jesus, que nós tenhamos essa mesma atitude, que nós tenhamos afeição e compaixão, que nós possamos ter este mesmo Espírito, que nós possamos ter esta mesma comunhão. Hoje é dia de ceia, hoje é um dia maravilhoso. Ceie com a tua família. Abençoe os teus irmãos. Se você tem problemas com alguém, comece aí a pensar. Humilhe-se a si mesmo, considere essa pessoa acima de você, mesmo que ela não seja, somente para um propósito, para que este relacionamento seja restabelecido. E como irmãos na fé, e como conservos de Deus, como cooperadores do Senhor, que nós possamos exercer essa reconciliação de Deus com o homem, ensinando tudo o que Jesus ensinou para tantos outros que precisam. Eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão, hoje é dia de restabelecer relacionamentos. Hoje é dia de reconciliação com Deus, com você, com o outro. Aprendendo a se relacionar com os inimigos. Como ele se relacionava com os inimigos? Não respondam mal com mal, respondam mal com bem. Sabendo se relacionar, sendo maduro, aprendendo com a palavra e aplicando ela. Em nome de Jesus. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Meu Deus e meu Pai, que essa palavra tenha entrado nos nossos corações e que nós possamos aplicá-la em nossas vidas, ensinar pessoas e que nós possamos ver este poder que atuou em Jesus e que atua em Jesus e que está hoje em nós, o Espírito Santo de Deus, nos guiando a fazer exatamente como Jesus fez. E que nós, se tivermos que ser exaltados, que seja por Deus. E se nós formos exaltados, nós faremos isso para a honra e glória do Deus e Pai. E também pelo amor aos irmãos. Senhor, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado, porque vamos ceiar agora. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor se esvaziou. O Senhor se fez homem. O Senhor se colocou no nosso lugar. O Senhor se humilhou por nós e o Senhor nos salvou. E o Senhor nos restabeleceu e nos reconciliou com Deus e Pai. Muito obrigado. É o que eu te peço, te louvo, te agradeço. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o domínio, toda a majestade e todo o louvor. Amém. Amém, meu irmão. Agora nós vamos ir para mais um louvor e depois nós vamos fazer a ceia, a oração de ceia, e você vai fazer isso com a sua família. E depois nós vamos para mais um louvor para encerrar o culto e vamos para a sala de Zoom receber os revisandos do nosso primeiro revisão online de adultos. Amém. Hoje é dia de muita festa nesta igreja. Então, vá sair agora, escuta esse louvor, se coloque de joelhos, pense nessa palavra e não se esqueça, seja fiel aos teus dízimos e ofertas, porque nós temos um prédio, nós permanecemos nesse prédio, nós estamos retomando as atividades aos poucos e nós pretendemos muitas coisas ali de melhor para que todos possam estar mais confortáveis e mais seguros. Nós louvamos o seu nome, Senhor, e eu te peço que essas pessoas tenham essa consciência, porque elas fazem parte dessa comunidade. E assim como a comunidade de Filipos era próspera e ela era abençoadora, que nós possamos aprender com isso. E assim como Paulo ensinou Filipos a reconciliar e a restabelecer relacionamentos internos, que nós possamos aprender com isso. Muito obrigado, meu irmão, pela tua presença. Obrigado porque você está comigo, está conosco o tempo todo e que nós possamos celebrar com a ceia e depois celebrar na sala de Zoom, orando uns pelos outros e comemorando este revisão de vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ensine, que você aprenda e que você aplique e ensine também, em nome de Jesus. Amém.
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Bom dia, meus irmãos, mais uma vez. Estamos agora num momento muito especial, muito importante, de todos os meses, né? Na verdade, eu gosto de pensar que seja um momento especial de todos os dias, aonde nós trazemos à memória tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E neste dia, neste mês de setembro, nós temos uma missão muito especial. Como disse a palavra, que nós possamos restabelecer os nossos relacionamentos, reconciliar com Deus, conosco, com os nossos irmãos, saber até se relacionar com os nossos inimigos, saber se relacionar conforme Jesus ensinou aos seus discípulos e os seus discípulos, e Ele nos ensina a cada dia. Por isso, nesta manhã, você aí com a tua família, você aí se estiver sozinho neste momento, você aí se estiver com amigos, seja onde você estiver, pare tudo, para que você possa orar conosco, para que você possa ceiar conosco e para que esta ceia, de verdade, seja um diferencial na tua história, um diferencial na tua vida, assim como tem sido na minha, na da minha esposa e de toda a nossa família. E nesse momento, nesta manhã, eu vou pedir agora para a pastora orar pelo corpo, pelo pão, pelo corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém, igreja. Que oportunidade o Senhor nos dá para que mais uma vez possamos ceiar na presença dEle. E quando nós pensamos em ceia, algo que o Senhor nos ordenou, é claro que não dá para deixar de falar do sacrifício de Jesus naquela cruz. E quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para tudo aquilo que Ele realizou, é necessário lembrarmos da cruz. Quando nós olhamos para frente, quando nós olhamos para o nosso futuro, quando nós pensamos em gerar no nosso coração esperança, é inevitável pensarmos na volta de Jesus. Agora, Jesus ele nos orienta também, assim como o pastor Wellington pregou, amar uns aos outros. Então, é inevitável também, se falando de Jesus, tudo aquilo que Ele nos ensinou, olharmos para o lado, olharmos para os nossos irmãos. Só que algo fundamental, Ele também nos ensina através da palavra dEle, é olharmos para dentro. Porque quando nós olhamos para dentro num momento como esse, antes de ceiarmos indignamente, conforme diz a palavra, temos que refletir, nos arrepender e apresentar diante do Senhor um coração arrependido, para que, em nome de Jesus, todo o propósito pelo qual Ele nos ensinou valha a pena na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles a quem nós nos relacionamos. Então, nesse momento, quando nós vamos orar pelo corpo de Cristo, vamos orar consagrando o pão, aí na sua casa, que você possa fazer essa reflexão. E conforme diz a palavra de Deus, eu quero que você reflita lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29, diz assim:
Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E a palavra de ordem, queridos, é arrependei-vos. É realmente fazer com que esse momento seja o momento para que você, diante do Senhor, tenha a oportunidade de ceiar, trazendo a presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Então, você e sua família, dê as mãos uns aos outros. Se você não tem alguém perto de você nesse momento, ore, faça o seu devocional com o Senhor em nome de Jesus. Pai amado, na tua presença nós oramos pelos nossos irmãos em Cristo. Apresento a minha vida, Senhor, diante do teu altar. Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor nos ensinou na palavra, Senhor, que nós possamos nos arrepender nesse momento, para que, ó Deus, possamos ceiar dignamente, fazendo parte do teu sacrifício vivo naquela cruz. Eu abençoo e consagro, Senhor, a vida de cada um. Senhor, consagro o elemento, o pão, que representa o corpo, para que possamos, em nome de Jesus, sermos purificados e fortalecer a nossa aliança com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Eu passo a palavra agora ao pastor Wellington, que irá orar pelo sangue de Cristo e depois nós cearemos. Amém? Amém. Vamos orar pelo sangue, como diz a palavra, de uma nova e eterna aliança. Não haverão outras alianças. Essa é uma aliança eterna com Jesus, através do sangue dele, do sacrifício dele, da morte e da sua ressurreição. Não existem novas oportunidades, não existe nada de novo debaixo do sol. Esta é a derradeira aliança. Então vamos orar por esse sangue tão precioso nas nossas vidas. Meu Deus, nós louvamos o teu nome. O teu sangue derramado nas nossas vidas faz sentido. A tua salvação, a tua libertação, o teu amor, a tua paz faz sentido nas nossas vidas. Nós somos o teu corpo, ligados a ti. Nós pertencemos ao Senhor. Tu és o nosso mestre, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador. E também conecta-nos, Senhor, através do teu sangue, que possamos, como a tua palavra diz, amar uns aos outros, que possamos saber nos relacionar, que possamos suportar-nos e que possamos abençoar-nos uns aos outros. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, pegue o pão, pegue o seu suco de uva aí e vamos ceiar em nome de Jesus. Pode comer do pão. Pode agora tomar do cálice. Muito obrigado, meu irmão, pela tua presença. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus proteja a tua casa, que Deus proteja toda a sua caminhada, que Ele guie os teus passos para uma vida abençoada junto com Jesus Cristo. E em breve, eu tenho certeza, Ele virá e buscará a sua igreja em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Escute esse louvor agora e depois vá para a sala do Zoom, porque a chegada dos revisandos hoje na sala do Zoom será uma grande festa. E nós vamos orar, nós vamos festejar e vamos nos alegrar juntos. Amém? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.